Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Victoria Harrington governou o mundo do 47º andar da torre de vidro que levava seu nome. Todas as manhãs, ela observava Nova York como se fosse seu próprio império pessoal. As avenidas dispostas como veias, os prédios como peões, as pessoas como variáveis. Aos 46 anos, como CEO da Harrington Dynamics, ela havia construído uma fortuna colossal em cibersegurança e inteligência artificial. Ela havia derrotado concorrentes, vencido processos judiciais e sobrevivido a escândalos que destruíram carreiras mais sólidas que a sua. Diziam que ela não tinha coração nem defeitos. Isso era falso. Naquela noite, Victoria estava sentada sozinha em uma sala de reuniões pouco iluminada. As paredes de vidro refletiam seu rosto tenso, marcado por um cansaço que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. À sua frente, seu telefone ainda vibrava como um animal inquieto. Uma mensagem. Depois mais uma. Em seguida, uma foto. Ela não gritou. Ela não chorou. Mas sua mão tremia. Na tela, uma imagem desfocada, uma mulher amarrada ajoelhada em um porão. Seu rosto estava parcialmente escondido, mas Victoria a reconheceria em qualquer lugar. Emily Harrington, sua irmã mais nova. A única pessoa no mundo que ela ainda amava de verdade. A última mensagem foi curta. Uma palavra errada, um alarme, um policial, e ela morre. Victoria fechou os olhos. Durante anos, ela deu ordens. Comandou. Exigiu. Demitiu milhares de pessoas sem pestanejar. Arruinou famílias inteiras com decisões frias e estratégicas. Aprendeu que o mundo pertencia àqueles que nunca imploravam. E, no entanto, ela se levantou num salto, começou a andar de um lado para o outro, os calcanhares tilintando como marteladas no chão de mármore. Os homens que a ameaçavam não eram amadores. Ela sabia disso. Ex-mercenários, especialistas em desaparecimentos, gente que não negociava por muito tempo. A porta abriu-se suavemente. Michael Reeds, seu chefe de segurança, entrou. Ex-agente federal. Rosto sério. Olhar preocupado. O que eles querem? Ele perguntou. Victoria parou abruptamente. Respirou fundo. Então, pela primeira vez em 20 anos, sua voz falhou ligeiramente. Eles querem que eu me cale e desapareça por alguns dias. Michael empalideceu. Podemos intervir. Uma equipe especial. Uma operação de resgate. Não. Ela ergueu a mão. Uma mão que normalmente silenciava salas inteiras. Eles têm a minha irmã. E já ganharam. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Então Victoria Harrington fez algo que ninguém jamais teria imaginado. Ela colocou o celular sobre a mesa. Ela se ajoelhou lentamente. E ela murmurou quase envergonhada. Por favor, não a machuquem. Levem tudo. O dinheiro. A empresa. Minha reputação. Mas deixem-na viver. Michael desviou o olhar. Ele nunca tinha visto a CEO implorar. Nunca tinha visto aquela mulher invencível reduzida a uma irmã apavorada. Naquele exato momento, em uma parte esquecida do Bronx, um homem negro estava terminando seu turno da noite como zelador em um prédio comercial. Daniel Carter, 39 anos. Pai solteiro. Viúvo. 2 filhos que dormiam na casa de um vizinho enquanto ele esfregava o chão, sem que ninguém sequer olhasse para isso. Ex-fuzileiro naval, ferido, esquecido pelo sistema. Um homem que o mundo aprendeu a ignorar. Daniel não fazia ideia de que, naquela noite, seu destino havia acabado de se cruzar com o da mulher mais poderosa da cidade. Ele ainda não sabia que sua mera presença derrubaria um império de mentiras e exporia uma verdade sórdida, e obrigar uma CEO a finalmente olhar para um homem que ela jamais teria notado de outra forma. Mas o mundo já havia começado a mudar. Em silêncio. Irreversível. Às 5:30 da manhã, Nova York nunca dormia de verdade. Ela estava ofegante. Ela estava gemendo. Ela estava sobrevivendo. No vasto saguão da Torre Harrington, as luzes brancas tremeluziam fracamente. Os funcionários do turno diurno ainda não haviam chegado. Os executivos dormiam em seus luxuosos apartamentos. E, no entanto, alguém já estava trabalhando. Daniel Carter empurrou lentamente seu carrinho de limpeza pelo piso de mármore imaculado. Ninguém o cumprimentou. Ninguém estava olhando para ele. Usando um boné preto gasto, luvas de borracha e com as costas ligeiramente curvadas pelos anos e pelo cansaço, Daniel havia se tornado invisível, como tantos outros homens negros que transitavam por lugares de poder sem nunca serem convidados. Ele costumava usar um uniforme bem diferente. Marinha dos Estados Unidos. Missão no Afeganistão. Uma bala alojada muito perto da coluna. Uma medalha. Depois baixa médica.
promessas quebradas. Uma esposa que morreu cedo demais de câncer, que a seguradora se recusou a cobrir integralmente. Tudo que lhe restava era Malik, de 10 anos, silencioso e muito maduro para sua idade. E Ava, de 6 anos, que ainda acreditava que seu pai era um herói. Daniel estava fazendo a limpeza para eles. Naquela manhã, ao passar pela sala de reuniões da diretoria, algo lhe chamou a atenção. A porta estava entreaberta. Isso nunca aconteceu. Ele diminuiu o passo. Mais por reflexo militar do que por curiosidade. Lá dentro, a luz era fraca. Uma figura estava sentada na extremidade da mesa interminável. Uma mulher, sozinho. Seus ombros estavam tensos. Seu rosto estava escondido entre as mãos. Daniel parou. Ele sabia quem ela era. Todo mundo sabia. Victoria Harrington, a CEO, a Dama de Ferro, aquela cujas decisões determinavam o destino de milhares de famílias, incluindo a sua, indiretamente. Ele vira o rosto dela em telões gigantes, ouvirá seu nome sussurrado com medo. Ele deveria ter continuado. Essa era a regra não escrita, não existir. Mas então um ruído quebrou o silêncio. Um soluço. Incontrolável. Indigno. Um soluço convulsivo. Daniel encostou lentamente a maçaneta na parede. Hesitou. Cada fibra do seu ser lhe dizia que aquele não era o seu mundo, aquela não era sua luta. Que um homem como ele não tinha lugar no sofrimento de uma mulher como ela. No entanto, ele entrou. Senhora, disse ele suavemente. Victoria deu um pulo. Levantou a cabeça bruscamente. Seus olhos estavam vermelhos e com olheiras profundas. Ela não estava usando sua máscara habitual. Naquele instante, ela deixou de ser CEO. Ela era uma mulher aterrorizada. Saia daqui, disse ela secamente, recuperando um reflexo de autoridade. Daniel não se mexeu. É muito cedo para fingir que está tudo bem, respondeu ele calmamente. Ela olhou para ele, surpresa. Ninguém nunca havia falado com ela daquela maneira. Não preciso da sua pena. Não é pena. Ele apontou para o peito. É experiência. Silêncio. O olhar de Victoria deslizou em direção ao seu distintivo, Daniel Carter. Manutenção. Ela inspirou com desdém, e depois mudou de ideia. Algo na postura daquele homem, em sua voz calma, não correspondia à imagem que ela havia formado em sua mente. Você deveria ir embora, murmurou ela. O que você vê aqui pode lhe custar o emprego. Daniel deu de ombros. Eu já perdi tudo uma vez. A gente sobrevive. Aquela frase a atingiu mais do que ela imaginava. Seus lábios tremiam. Ela queria falar, dar uma ordem, ameaçar, mas as palavras saíram de forma diferente. Eles vão matar minha irmã. O silêncio tornou-se pesado, quase sagrado. Daniel aproximou-se devagar, respeitosamente, como quem se aproxima de um animal ferido. Quem? Homens que não posso comprar, ameaçar ou prender. Ela baixou a voz. Eles querem que eu desapareça. E que não faça barulho. Daniel fechou os olhos por um segundo. Os sequestros. Os ultimatos. As regras do jogo sujo. Ele as conhecia muito bem. A polícia está ciente disso? Ela deu uma risada amarga. Se eu fizer um movimento errado, ela morre. Daniel pensou por um instante. Sua mente já se organizava como antes de uma operação. Ele observou os ângulos, as câmeras, os pontos fracos. Então, disse baixinho. Você está cercado por pessoas que lhe obedecem por medo. Ela olhou para ele. Eu não tenho medo de você. E daí? Então poderei lhe contar a verdade. Ele olhou-a diretamente nos olhos. Você não está seguro aqui. Victoria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, alguém não a via como CEO, mas como uma irmã desesperada. E pela primeira vez na vida, Victoria Harrington se perguntou se o homem mais importante naquela sala era aquele a quem ela nunca havia notado. Victoria Harrington não havia saído da torre por 24 horas. O celular dela estava com a tela virada para baixo sobre a mesa. Cada vibração a fazia estremecer. As paredes de vidro, antes um símbolo de transparência e domínio, agora lhe davam a impressão de estar presa em um aquário gigante, observada por todos os lados. Daniel Carter estava de pé perto da janela saliente, de braços cruzados com o olhar perdido na cidade. Você tem alguém em quem confia? Perguntou ele. Victoria balançou a cabeça negativamente. Todos os meus parentes próximos foram marginalizados durante anos. Esse foi o preço da cúpula. Daniel assentiu lentamente. O topo da montanha é um lugar solitário. Ele se virou novamente para ela. Mas há uma coisa que você ainda tem: tempo. Não muito, mas o suficiente para pensar diferente. De que outra forma? Exclamou ela. Tenho equipes, guardas armados, advogados, satélites, servidores monitorando o mundo inteiro. E no entanto você está de joelhos.
O silêncio voltou a cair, abruptamente. Daniel não estava tentando humilhá-lo. Ele estava simplesmente observando. Esses homens sabem exatamente como você pensa, continuou ele. Porque eles estudaram seus métodos de controle. Eles esperam que você use seu poder. Essa é a sua fraqueza. Vitória cerrou os punhos. E o que você faria no meu lugar? Daniel hesitou. Então respondeu lentamente. Eu chamaria alguém que eles não esperassem. Ela franziu a testa. Quem? Um homem sem influência. Sem fortuna. Sem importância aparente. Ele se indicou com um gesto simples. Moi. Ela soltou uma risada seca, quase nervosa. Você está brincando. Não. Daniel se aproximou. Eles monitoram suas contas, suas comunicações, suas viagens oficiais, mas não prestam atenção na equipe de manutenção, nos pais solteiros, nos homens cansados que se misturam à paisagem. Vitória o encarou por um longo tempo. Ela procurava a falsidade, o orgulho ferido, a manipulação. Ela só encontrou calma. Por que você faria isso? Ela finalmente perguntou. Daniel respirou fundo. Porque minha esposa morreu esperando que um sistema poderoso decidisse que ela merecia ser salva. As palavras caíram como pedras. Porque meus filhos merecem viver em um mundo onde os poderosos não destruam tudo para sobreviver. Ele baixou a voz. E porque se eu puder impedir que uma irmã morra, eu farei. Vitória sentiu suas certezas vacilarem. Ninguém jamais havia falado com ele sobre justiça sem pedir algo em troca. Suponha que eu confie em você, murmurou ela. Suponha que eu te escute. O que você faria? Daniel aproximou-se da mesa e colocou as mãos espalmadas. Primeiro, você desaparece. De verdade. Não com seus guardas. Não com seus motoristas. Não com seus aviões. É impossível. Sim. Ele conserta. Você vai se tornar uma pessoa comum. Ela deu uma risada incrédula. Eu não sei como ser uma pessoa comum. Você vai aprender. Daniel tirou um telefone antigo do bolso. Sem GPS. Sem nuvem. Sem reconhecimento facial. Apenas chamadas. Ela olhou para aquilo como se fosse uma relíquia. Então, continuou ele, você me deixa fazer o que faço de melhor. E isso significa? Silêncio. Sobreviver quando tudo está contra você. Vitória levantou-se lentamente. Deu a volta à mesa e parou em frente a ele. Se você falhar, minha irmã morre. Eu sei. E você arrisca a sua vida. Daniel pensou em Malik. Em Ava. Em seus rostos adormecidos. Eu arrisco isso todos os dias, disse ele simplesmente. Vitória Harrington estendeu a mão. Um gesto que ela só fazia para assinar contratos multimilionários. Está bem, murmurou ela. Confio em você. Daniel Serra no principal. Naquele exato momento, em algum lugar em um armazém abandonado em Nova Jersey, Emily Harrington abriu os olhos. E um homem mascarado observava uma tela que exibia um alerta. Alvo móvel. O jogo tinha acabado de começar. A chuva caía sobre o Bronx como um castigo ancestral. Daniel Carter estacionou o velho sedã surrado em frente a um prédio de tijolos desgastado. As paredes estavam cobertas de grafite. As escadarias cheiravam a mofo e ao tempo. Nada ali brilhava. Nada prometia nada. Vitória Harrington permaneceu paralisada no banco do passageiro. Você mora aqui? Perguntou ela em voz baixa. Sim. Daniel desligou o motor. Bem-vindo a um lugar onde ninguém está procurando por você. Ela olhou em volta inquieta. Nenhum guarda. Nenhum porteiro. Nenhum olhar de admiração. Apenas pessoas com pressa para chegar em casa cansadas, indiferentes. Pela primeira vez na vida, ela não era ninguém. Eles subiram as escadas. No terceiro andar, Daniel pegou as chaves. Antes de abrir a porta, virou-se para olhá-la. Meus filhos não sabem quem você é. E não precisam saber. Claro, ela respondeu prontamente. A porta se abriu. Pai. Ava se atirou em seus braços. Pequena, vivaz, com um sorriso radiante apesar das roupas gastas. Malik, mais reservado, ergueu os olhos do caderno. Você chegou atrasado. Desculpe, campeão. Daniel colocou a mão no ombro dele. Crianças, está Vicky. Ela vai ficar conosco por um tempinho. Vitória engoliu a saliva. Prazer em conhecê-lo. Ava olhou para ela sem qualquer filtro. Você parece triste. A frase atingiu Vitória como um soco no estômago. Eu sim, um pouco. Não se preocupe, disse a menina, pegando na mão dele. Aqui nós nos curamos. Daniel sorriu gentilmente. Naquela noite, Vitória dormiu num sofá velho, enrolada num cobertor áspero. Os sons da rua substituíram o silêncio sepulcral de sua cobertura. Ela quase não dormiu. Daniel já estava acordado bem cedo naquela manhã.
Vamos fazer algo que vocês nunca fizeram antes, disse ele. O que? Esperar sem verificar. Ele tirou um plano rabiscado. Detectei atividade incomum em seus servidores antes do seu desaparecimento. Alguém lá dentro está ajudando os sequestradores. Vitória empalideceu. Um traidor? Sim. E eles esperam que você entre em pânico. Então vamos fazer o contrário. Ou seja, Daniel olhou-a diretamente nos olhos. Você vai implorar a eles publicamente. O que? Um vídeo. Lágrimas. Fraqueza. Ela balançou a cabeça negativamente. Não posso. Se você não fizer isso, eles vão dificultar o jogo. Silêncio. Então Vitória sussurrou. Eu já fiz isso, de verdade. E desta vez, você fará isso para vencer. O vídeo foi divulgado 2 horas depois. Vitória sem maquiagem com a voz embargada. Eu imploro, não machuque. Eu obedecerei. Os sequestradores morderam a isca. Mas o que eles não sabiam era que, enquanto saboreavam essa aparente vitória, Daniel estava reativando um antigo contato militar, um homem que o sistema havia apagado, assim como ele. Se fizermos isso, disse Daniel ao telefone, não haverá volta atrás. Uma voz grave respondeu. Então vamos fazer isso direito. Em um armazém em Nova Jersey, um sequestrador observava sua tela. Ela está cedendo, ele sorriu. Ele não sabia disso pela primeira vez. O poder já não estava mais voltado para cima. Mas a partir do chão, o armazém em Nova Jersey era igual a todos os outros, concreto rachado, cheiro de ferrugem e um medo ancestral. Mas naquela noite algo havia mudado. Os sequestradores ainda não sabiam disso. Nas sombras, a 2 ruas de distância, Daniel Carter observava o prédio de uma van sem identificação. Ao seu lado, Ethan Brooks, um antigo camarada de armas, um homem destruído pelo mesmo sistema, verificava seu equipamento minimalista. Um único erro, murmurou Ethan, e ela morre. Daniel assentiu com a cabeça. Não faremos isso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Victoria Harrington estava sentada à pequena mesa da cozinha em seu apartamento no Bronx. Ava desenhava. Malik lia em silêncio. A mais simples e preciosa normalidade. Victoria estava tremendo. Pela primeira vez na vida, ela não estava no comando de nada. Ela estava rezando. A operação começou sem armamento pesado. Sem gritos. Sem heróis de Hollywood. Daniel cortou a eletricidade do bairro, uma técnica antiga quase esquecida. As câmeras ficaram pretas. Os telefones perderam o sinal. Lá dentro, o pânico se instalou. O que está acontecendo? Uma porta cedeu. Ethan neutralizou o primeiro homem. Daniel avançou, rápido, preciso, silencioso. Cada movimento era calculado não para dominar, mas para proteger. Encontraram Emily Harrington amarrada a uma cadeira viva, em estado de choque, mas ilesa. Estou aqui, murmurou Daniel, cortando as amarras. Você está segura. Emily caiu em prantos. Nesse exato momento, surgiu o último sequestrador, com a arma em punho. Recue. Daniel ergueu as mãos lentamente. Você já perdeu. Não. Eu ainda tenho o poder. Não, disse Daniel calmamente. Você só tem medo. Um ruído. Uma figura atrás. O sequestrador caiu. Acabou. Ao amanhecer, Emily estava a salvo. As provas foram recolhidas. O traidor interno foi identificado. A rede foi exposta. Victoria Harrington chegou ao hospital em silêncio. Ela abraçou a irmã com força, chorando incontrolavelmente, sem dignidade, sem máscara. Então ela se virou para Daniel. Você me economizou o que o dinheiro não podia comprar. Ele balançou a cabeça negativamente. Você se deixou salvar. Passaram-se semanas. Victoria fez algo que ninguém havia previsto. Ela pediu demissão temporariamente. Ela prestou depoimento público. Ela financiou um programa de auxílio para veteranos esquecidos. Ela colocou Daniel à frente de uma unidade independente de segurança ética, não como um símbolo, mas como uma decisão concreta. Certo dia, no saguão da Torre Harrington, Daniel passou com seus filhos. Ava olhou para o logotipo. Pai, é a senhora triste. Victoria se agachou na frente dela. Graças ao seu pai, não estou mais triste. Daniel sorriu. O mundo não mudou porque um CEO implorou. Ele havia mudado porque ela finalmente o ouvirá. Um homem que ninguém conseguia ver.